E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um podcast do Chão à Gestão, o podcast que quer ajudar você que trabalha na área de manutenção com insights e dica para você crescer dentro da sua carreira. E hoje, infelizmente, nós não temos nosso co-host favorito, Zé Henrique. Por problemas pessoais, o Zé Henrique não vai gravar conosco hoje. Porém, temos um convidado aqui super especial. Ele é um gestor de negócios que vai trazer bastantes insights aqui de processos, de formas de trabalhar para a gente ser mais efetivo, mais produtivo e reduzir custos dentro das empresas. E isso conversa muito com a nossa área aqui de manutenção. É o Valentim. E aí, Valentim? Tá ansioso para o nosso bate-papo de hoje? Tá um pouquinho ansioso, mas estou muito feliz aí por participar do podcast. Acho que vai ser um assunto bem legal, bem interessante para poder agregar para todo mundo. É isso aí. O Valentim, ele é um consumidor árduo de podcast, estava batendo um papo aqui antes. Como eu, né, também vejo muitos podcasts, dá pra gente tirar bastante coisa para agregar no nosso dia a dia e ser um profissional melhor, ter hábitos melhores. Eu acho que hoje a gente vai ter bastantes insights aqui. Mas antes, propriamente dito, de entrar no assunto hoje, ficamos aí com os nossos patrocinadores. Solta aí, diretor! Alô, Osvaldo, tá na escuta? A produção tá toda parada, a máquina quebrou de novo. Olha, não é drama não, mas a vida de quem trabalha com manutenção não é fácil. Tem que ouvir um monte por causa daquela máquina que parou do nada. E quando consegue arrumar, outra bucha. E é tanto perrengue que às vezes a gente só queria poder prever no futuro, né? Mas não se preocupe. É por isso que existe a Traction. Com o monitoramento da Traction, você fica sabendo de tudo o que acontece com as suas máquinas e ainda por cima recebe alertas ao mínimo sinal de falha. Olha isso, não te falei? Olha lá, a solução! Agora minhas férias saem. É isso aí, é a Traction, trazendo soluções envolvendo hardware e software para monitorar melhor os seus ativos dentro da sua planta industrial, tá bom? Com a solução da Traction, você consegue prever falhas, antecipar problemas que podem ocasionar paradas de linha ou lucro cessante durante o processo produtivo, tá bom? Então, queiram saber mais sobre a Traction, eu vou deixar aqui um QR Code aqui na tela, só vocês caírem lá, preencherem o formulário e que eles entrarão em contato com você, tá bom? E além dessa solução para a planta, né, do processo produtivo, a Traction também está ajudando a levar essa mensagem, esse conteúdo aqui do podcast do Chão Gestão para você conseguir assimilar essas informações e aplicar na sua carreira, tá bom? É isso aí, Valentim. Vamos lá então, Valentim, começando aqui do nosso papo, né, cara? Eu acredito que você tem bastantes insights, bastante dicas aí para poder trazer o pessoal da área de manutenção, até mesmo gestores como um todo, né? Você me falou um pouco da sua trajetória, você vai falar mais aqui agora para o público. Mas antes da gente chegar no ápice, né? No que você faz hoje, como que você entrega hoje, eu queria voltar da base, cara, entender um pouco da sua história. Como que foi os seus primeiros passos, assim, no trabalho propriamente dito, trabalhando para alguém? Foi em alguma empresa específica? Foi em algum setor específico? Você consegue detalhar um pouco mais pra gente? Então, eu inicialmente, meu primeiro emprego foi com 15 anos de idade, né? Caramba. Eu comecei vendendo churrasquinho na rua. Então, assim, desde então, eu estudava de manhã e vendia churrasquinho à tarde. E isso, eu tive que fazer uma gestão de tempo também com relação a isso. E isso me agregou bastante também, tanto da gestão de tempo também quanto da gestão financeira. Que isso me agregou muito valor, né? E eu consegui dar valor também na questão do... O mais importante que hoje todo mundo tem é o tempo mesmo. Eu tinha que me dar o meu jeito de trabalhar e estudar para concluir meu ensino médio. E desde então eu consegui concluir, fui fazendo os estágios, depois eu fui para minha primeira empresa CLT, que é um grupo familiar, como administrativo mesmo, né? Bem pequenininho, fazendo o meu melhor, fui fazer faculdade, fui correr atrás da faculdade, né? Acho que é o grande sonho de todo mundo, que é concluir um bacharel. E consegui concluir e fui crescendo, cara. E você tinha quantos anos quando você começou a fazer faculdade? Eu tinha 22 anos. 22 anos? 22 anos. Tava no seu primeiro emprego de CLT ainda, né? Tava no meu primeiro emprego de CLT ainda. Você era aquele famoso office boy? Na verdade, auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo? Faz tudo. Porque a galera que vem conversar com a gente aqui e sempre, os primeiros empregos, eu era office boy da empresa. Office boy parece que era
A carga, hoje acho que nem existe Eu acho que nem mais. existe, mas, eu acho que tem um motoboy hoje é. que ajuda nisso, mas o meu primeiro emprego, meu primeiro cargo foi auxiliar administrativo, né? E você já queria fazer. Você é formado em quê? Eu sou administrador de empresas. Administrador de empresas? Isso. Você já queria, eu vou trabalhar para mim conseguir fazer uma faculdade, ou as coisas foram acontecendo e você acabou ingressando nessa. Não, eu já queria, é uma construção, né? Trabalhar nessa parte administrativa, não só num setor de uma empresa, mas num todo. Eu acho que é importante ressaltar isso, que a empresa ela tem vários setores, onde você consegue agregar em vários. Você não precisa saber tudo, mas você tem que entender um pouco para você chegar numa mesa de reunião e você não falar bobagem, né? Acho Uhum. que isso é muito importante. Eu já sempre quis isso, então meu foco foi esse até eu conseguir o objetivo que eu tô hoje, né? Que é através da gestão de processos, né? Eu acredito que o processo hoje ele é válido para tudo na vida, tanto na vida pessoal, obviamente na vida profissional. O processo ele te dá norte para tudo que você precisa, né? A gente que é dessa área mais de negócios, a gente costuma dizer que o processos é o céu, é o limite. Mas não é só o desenho em si do processo. E sim a questão de executar, de fiscalizar, né? E entregar isso. E como é que se faz isso, né? Todo mundo pergunta isso, né? Não, mas como é que cria um processo? Como é que faz isso? Porque hoje é muito difícil a pessoa seguir um procedimento hoje, padrão dentro de uma companhia. Sim. Como é que segue isso, gente? Meu Deus, eu não sei fazer. Não é assim, não tem nenhuma receita de bolo, né? Eu como gestor hoje, eu acredito que as pessoas são fundamentais hoje dentro de um processo. Só que ela tem que entender que aquilo gera valor para ela, senão ela não faz, né? Então você tem que mostrar para ela que aquilo é importante para ela e para a empresa também, Sim. né? Aquilo gera valor para a empresa. E é muito importante que todo mundo envolvido nisso, né? E os desafios vão acontecendo no dia a dia, né? Erros acontecem? Claro que acontece, né? Como é que você chega para um profissional hoje, vamos seguir um procedimento? Né? Uma pessoa que tem talvez 20 anos de casa dentro de uma área de manutenção, por exemplo, ela está acostumada a fazer o trabalho dela de uma forma, mas aí ela precisa adaptar. Como é que você faz isso? É difícil, né? Muito. Envolve gestão de pessoas. A gente fala muito do gestor aqui, né? Como que as formas de gerir uma área, gerir uma equipe, existe várias formas de fazer isso, né? Cada pessoa desenvolve algo que faz sentido ali para ela. Mas uma coisa que todo mundo tem que saber é vender naquilo que ela acredita, né? Então, se você, como gestor, acredita que algo deve ser feito de alguma forma, ele de alguma forma tem que vender aquela ideia para o time dele, para que o time dele compre aquela ideia e execute. Porque as coisas não simplesmente aconteçam de goela abaixo, né? Faça isso porque eu tô mandando, porque você acaba perdendo por bons profissionais, você acaba perdendo boas pessoas ali, simplesmente porque você não teve esse traquejo de como descer essa informação de cima para baixo pro time, né? Exatamente. Não existe um segredo, né? Gestão de pessoas é um desafio para todo mundo que está nesse tipo de posição. E você fazer a pessoa entender é muito relativo, né? Tem gente que realmente quer aceitar e tem gente que realmente não quer e tá tudo bem. A gente tem que tirar o melhor de cada um, Sim. né? Você tem que aproveitar o melhor de cada um. Todo mundo tem um lado muito bom. Então, isso que é o papel de um gestor, né? Você tem que tirar o melhor e convencer ele a fazer aquela rotina que é importante, né? Você precisa mostrar para ele que aquilo gera valor para ele. Ele precisa entender que ele é importante, porque não é a quantidade de trabalho que ele faz, produtividade. Porque quando ele gera um processo, ele gera economia de tempo, ele gera economia financeira, ele só tem a ganhar. Até ele mesmo vai ganhar, né? Sim. Mas é um trabalho árduo para você convencer seu time a fazer isso. É uma isso aí. coisa que eu costumo dizer que é muito difícil. É mais fácil você desenhar, chegar na mesa de reunião, mostrar para ele, ó, o processo é assim. É fácil, claro, igual você falou, você pontuou muito bem, goela abaixo. Não é assim. O cara não vai fazer. E vai te dar problema do mesmo jeito. Então, a ideia mesmo é tirar o melhor de cada um. E não focar também na pessoa. Porque a gestão hoje a gente tem que focar no problema, na raiz dele. Pera, eu criei um procedimento. Tá dando um problema numa determinada etapa. A culpa é da pessoa ou do processo? Vamos analisar, vamos focar na origem. E vamos estancar isso, que isso resolve. Pronto. Porque às vezes a pessoa não foi preparada da maneira correta. Então isso tudo gera valor para ela, né? E ela tem que se sentir querida, né? A pessoa ela precisa se sentir querida naquele lugar. Ela precisa se sentir importante. Pô, ele tá tirando o processo, tá tirando o meu trabalho. Não, não é isso. O processo está facilitando o seu trabalho. O processo está te ajudando no dia a dia da sua vida, né? Isso é tão incrível,
né? Eu sou suspeito para falar, mas é tão incrível o processo, porque hoje ele te ajuda em todos os setores da sua vida, né? Tanto na vida profissional e pessoal. Você tem que viver o processo. Porque não existe né, não existe um pote de ouro no fim do arco-íris. É o hoje, o processo. Quando você assusta, você já viveu o processo, já está no resultado que você quer. Então não existe uma linha de chegada para as coisas. É o hoje. Então quando você implanta isso, as pessoas, principalmente o time da gente, acha que não, daqui a pouco, daqui a um ano, tá tudo fluindo de forma muito maravilhosa. Vai estar melhor que esse ano. Mas ano que vem a gente vai ter que melhorar de novo o processo. Tem que Porque levantar a régua, né? a tecnologia muda, tudo muda, o mercado muda, então a gente vai sempre adaptando. E assim, é muito importante que as pessoas entendam isso. E é um papel gostoso de fazer, mas é difícil. É isso aí. Vocês podem ver, cara, que o Valentim tem bastante entusiasmo quando fala de implementação de processos, de rotinas do dia a dia operacional. Seus olhos chegam a brilhar quando você falam sobre isso. Já deu até um spoiler, né, de qual que vai ser ali mais ou menos a linha de raciocínio do podcast. Mas eu ainda estou muito interessado, cara, de saber o Valentim do começo da carreira. Porque eu entendo que você tem essa paixão toda por esses desafios, né? Mas eu sei que você, com 22 anos, nos primeiros anos de faculdade, não sabia nem que esse mundo existia, vamos dizer assim. Não. E eu queria entender com você, cara, beleza, você tá lá no primeiro emprego seu ainda, como auxiliar de escritório, entrou na faculdade, já era um sonho que você queria. E aí, cara, como é que foi esse período da faculdade? Foi um período que você foi desenvolvendo essa área, que foi criando esse amor? Você foi trocando de emprego para poder se manter e foi aprendendo esses insights que você está trazendo agora aqui? Como que foi esse período de estudo ali pro pessoal? A parte né, acadêmica foi muito importante na minha carreira. O que eu fazia? Porque eu queria ter esse crescimento. Aí eu volto a dizer, né? Engraçado, mas aí volta no processo, que eu falo, tudo é um processo, né? Uhum. Eu respeitei o meu processo de faculdade e eu fui ficando próximo de pessoas que eu entendia que poderia me agregar. Mas não é pessoas que eu... Não é naquela situação de puxa-saco, né? E sim na situação de curioso mesmo, sabe? Por exemplo, eu trabalhava numa empresa, eu tinha um gestor que era importante pra mim, e eu perguntei pra ele uma vez, falei, o que você fez pra você chegar até aqui? Que legal, que legal. O que você fez pra chegar até aqui? Que eu quero chegar até aqui. E ele falou comigo, olha, é muito trabalho, muita responsabilidade, mas cargos altos, né, requer muita responsabilidade. Você tá preparado pra isso? Você tem dois caminhos. Se você não estiver preparado, tá tudo bem. Mas se você estiver preparado, você tá no caminho certo. Porque a faculdade, ela te ajuda muito na teoria. Muito na teoria. Mas você tem que abraçar a causa, porque tem muito professor que te agrega bastante, né? Tem muito professor que te ajuda bastante. Então, meu Sim. TCC foi muito envolvido nisso, entendeu? Então, assim, eu sempre corria atrás. Eu lia muito livro, eu buscava muito ficar próximo dos meus gestores, entendeu? Eu conseguia... O que eu não sabia de fato, eu lia bastante, né? Eu procurava na internet, o que eu preciso fazer para poder melhorar um procedimento? O que eu posso fazer para me tornar um gestor de excelência? Então, é muita leitura e muito estudo. A palavra correta é essa, mas estudo em conjunto com a prática, né? Porque encher só baú não resolve nada. Você tem que sustentar aquilo que você fala, né? Então, isso para mim foi importante. O início para mim foi muito importante nisso. Eu sempre me dediquei e o principal, coloquei foco naquilo. Porque quando você põe foco no que você quer, você vai alcançar. Mas não é amanhã, Uhum. é com o tempo. Né? Não tem como você conseguir as coisas da noite pro dia. É um trabalho árduo. Eu não tinha nem inteligência emocional e muito menos know-how para poder assumir algo grande. Eu precisava aprender. E nesse meio de caminho eu tomei muita porrada. E eu fui crescendo com isso. Perfeito, perfeito. Até que tem quem tá ouvindo a gente aqui, provavelmente o cara tá ali nos primeiros degraus ainda da área de manutenção, o cara é um técnico, já tem uma faculdade, tá querendo crescer na carreira, mas ainda não conseguiu. E esses caras, eles fogem dos problemas, né? Muitas das vezes. Então, o cara na área de manutenção, né, na área industrial, os caras trabalham de 3 turnos, tem o turno A, o B e o C, é o turno da noite, é o famoso noturno. E geralmente o noturno não necessariamente tem um gestor lá. Geralmente o gestor fica no horário central ou fica nos horários mais durante o dia. E à noite talvez não tenha um gestor. Então o cara quer ir pro turno C para ele ficar longe do gestor. Não quero esse cara enchendo o saco, né? E talvez com essa cabeça dele, ele tá deixando de aprender algumas habilidades
que aquele gestor poderia agregar para ele que ia fazer ele sair daquele patamar que ele tá, entendeu? Exatamente. E você fez totalmente ao contrário, você se aproximou dos seus gestores, né? Você Isso. fez perguntas para eles, perguntas que, cara, eu vou te até dar um segredo aqui, um spoiler. Quem tá em níveis altos assim, adoram contar vantagem, adoram, Sim. e contar a história da própria vida. Então, quando você chega pra um cara que tá num nível muito acima do seu e fala assim, cara, como é que você chegou aí? Me dá a dica. Esse cara vai brilhar os olhos. Porque a maioria das pessoas não tem coragem de fazer essa pergunta pra ele. E é um assunto que ele gosta muito de falar, né? Ele fala sobre isso da hora. Nossa, apanhei muito na vida, tive essas dificuldades. Então, é uma dica pra você, tá? Se você tiver a oportunidade de conversar isso com o seu gestor, sei lá, você é um coordenador, quer ser gerente, você é um analista, quer ser coordenador, você é um técnico, quer ser um supervisor, chega pra esse cara que já tá na posição que você tá e pergunta pra ele, cara, e aí? Como é que foi sua trajetória? Faça isso que eu tô fazendo aqui, né? Perguntando ao cara como é que foi a trajetória dele. Tenho certeza que ele vai trazer bastantes insights que pode te ajudar. E, melhor ainda, se ele é seu gestor, ele vai trazer insights que corroboram totalmente com o seu dia a dia operacional daquele momento ali. Talvez vai fazer até mais sentido do que você buscar informações aleatórias, né? Exatamente. Eu acho que talvez os profissionais eles ficam com medo, né, de abordar o gestor. Porque o nome já fala, gestor, o cara já fica retraído, dependendo da situação da pessoa. Mas o mais importante é a pessoa querer saber onde ela quer chegar, né? Ela tem que ter um foco. Eu quero ser gestor. Beleza, não quero ser, eu quero só ser talvez um operacional e tá tudo certo também. A pessoa é importante também para a operação. Sim. Mas não precisa ter receio de falar com o gestor. Porque a carga é tão grande e o cara, às vezes, ele fica tão focado no trabalho que ele talvez não dá o carinho que o profissional quer. Aí o profissional se retrai. Ele fala assim, não vou chegar não, esse cara tá com a cara fechada. E não é isso, né? Tu tem um momento certo. Vai almoçar um dia com ele. Pô, vamos almoçar. Vai um dia, faz assim, um refeitório, alguma coisa assim. Senta do lado dele. Começa a conversar com o cara. Ele vai começar a criar confiança, ele vai te abrir. É o que você pontuou muito bem, dá brilho nos olhos quando o cara conta a história dele. Porque é gratificante você contar a sua história de tanto. Não é fácil você chegar numa posição que você batalhou para chegar, né? É difícil, é muito trabalho, é muita coisa que você tem que superar. E o principal tem inteligência emocional. Porque um cargo de gestão hoje você tem que ter uma inteligência emocional muito grande para você não misturar as coisas, porque você tem uma equipe para gerir. Né? E você não pode transmitir isso para sua equipe, porque atrapalha o trabalho. Né? Então você tem que ter inteligência emocional. E vou te falar, ninguém nunca está preparado 100% no primeiro cargo de gestão. Ninguém. Você não tá. Você vai começar a preparar com o tempo. Mas o técnico, o principal, você tem que ter. Você tem que ser referência, você tem que ser o cara que é a referência daquela pessoa, né? O cara olha para você e fala, não, que cara ali eu quero seguir ele. Dá brilho nos olhos, né? Você chegar numa posição que você fala assim, não, eu cheguei nessa posição, mas eu me espelhei ao meu gestor. Tem coisa mais gratificante que isso não. Isso é chique demais. Isso é tipo assim, eu tenho cases sobre isso, né? Tipo, eu cheguei numa determinada empresa e o cara muito cabisbaixo, o cara muito triste, já tava desanimado, né? Então assim, eu perguntei pra ele, eu falei, o que tá acontecendo? Que você tá muito triste, você tá cabisbaixo, não sei, né? Eu tô chegando agora, quero entender um pouco do seu momento. Aí ele falou, tô desmotivado, tô isso, aquilo, eu fui trabalhando ele. E o cara hoje é um melhor funcionário que eu tenho. Caramba. É um case que eu gosto de contar, porque... Mas não foi da noite pro dia também, não. Eu tive que mostrar pra ele que ele era importante pro time. Ele não se achava importante pro time. E ele é importante pro time. Todo mundo é importante pro time, não importa a atividade que você tá fazendo. É uma engrenagem, né, cara? É Se um engrenagem. dente tá quebrado ali... Quebrado não funciona, né? E a questão de se espelhar é muito legal. É muito legal mesmo. É importante você ter um norte, porque a gente fica perdido. A verdade é essa. Fala, nossa, o que eu faço? Mas você ter uma pessoa que você se espelha, que você admira, você vai longe. Você é o limite. É isso aí. Mas com bastante humildade. Acho que é o primeiro ponto também, né? Sempre, né? Geralmente quem tá nos cargos mais baixos, assim, de gestão, e ele não tem uma referência, né? Por exemplo, ele não tem um contato tão próximo com o gestor dele, ele não tem uma orientação assertiva do gestor dele. Muitas das vezes o gestor dele, pela forma de fazer gestão, é diferente. Ele não é um cara orientativo, é um cara mais aguerrido, vamos dizer assim, mais
mas pontua as coisas erradas, mas não direciona para qual que deveria ser o caminho, entendeu? Ele só pontua se você erra. Então você acha um caminho por conta própria, você vai e ele pontua, tá errado. Mas aí você vai lá, acha outro caminho, ele pontua, tá errado. Mas ele não fala, vai por esse caminho, entendeu? Sim. Existe esse tipo de gestor no mercado. Quando isso acontecer com você que tá ouvindo a gente, cara, busque referências externas, Isso aí. tá bom? Busque pessoas, e essas referências externas não precisam ser totalmente externas, tipo de outra empresa. Pode ser dentro da própria empresa que você esteja, pode ser de outras áreas, outros setores, outros gestores que trabalham ali naquele mesmo ambiente. Talvez ele não vá te direcionar como um gestor direto seu, mas você pode se espelhar nele, pedir orientações, fazer perguntas para o time na qual ele faz gestão de qual caminho seguir. Você talvez vai ter uma orientação. Mas o segredo não vá sozinho, né? Busque referências, busque uma forma, um caminho a seguir para que você não fique perdido e só batendo cabeça toda hora que você queira movimentar dentro da sua carreira. É importante, até para contribuir com o que você está falando aí, o gestor que confia na sua equipe, ele pode ficar uma semana sem na empresa que vai rodar normal, Uhum. né? Ele confia na equipe e a equipe confia nele. Isso é importante. Como é que se faz isso, né? É um trabalho árduo no dia a dia, pra você montar uma equipe para isso, é gestão de pessoas mesmo, né? E o que você pontuou bem, às vezes o cara errou, ele vai lá e corrige. O cara errou e vai lá e corrige. Isso é falta de direcionamento, falta de feedback, falta de sentar com o cara e conversar o que está acontecendo com você, se está com algum problema. As pessoas gostam disso. A gente está lidando com um ser humano. Não é robô. Exato. Não é um robô que você põe ali, ele vai apertar parafuso pra você até a hora que você quiser. Não, ele vai. Uma hora ele vai ter momentos que ele vai estar bem, vai ter momentos que ele não vai estar. Por que ele tá errando tanto? Vamos corrigir na origem, né? Se é um profissional que você acredita, é o primeiro ponto. Você, como gestor, você tem que confiar na sua equipe, tem que acreditar nela. Senão não faz sentido. Então, o primeiro ponto é você ir na origem, né? Ir na origem e explicar pra ele, olha, você tá errando nisso. É nisso que você tá errando. Não é só ir lá corrigir, ajudar ele a corrigir. Pegar e corrigir pra ele, não. Mostrar pra ele como que corrige. Pra ele corrigir. Você tá gerando uma pessoa, você tá trabalhando o seu processo de pessoas. Isso é incrível, né? Nessa parte de manutenção que você falou. Teve algum erro específico, vai lá e mostra pro cara. Fala que você errou nisso. Faz assim na próxima vez que você não vai errar. O cara não vai errar. E vai ficar tão grato a você, né, ao gestor, que ele vai falar, esse cara é referência pra mim. Porque todo gestor, ele tem uma referência na equipe, Sim, não é verdade? sim. Então ele vai ser referência. Então, assim, e com isso você vai se tornar mais técnico e você vai crescer. É aquilo que eu te falei desde o início, que eu tô, né? É a questão do processo. Viva o processo, né? Ele vai te levar a lugares fantásticos. É isso aí. Agora me fala, o Valentim acabou de formar na faculdade, agora ele é um administrador de empresa com diploma. E aí, cara, como é que foi? Você saiu da faculdade e falou, poxa, e agora? O que que eu faço? Ou você conseguiu crescer dentro da empresa que você estava? Como que foi esse processo assim que você acabou de se formar? Quando eu acabei de formar, eu gosto de falar isso, é engraçado, porque formei hoje, no outro dia eu olhei, minha vida tava a mesma coisa. Mudou nada, só tinha um diploma debaixo do braço. Você só tinha mais 4 horas a mais durante a noite que não isso tinha que ir mesmo. na faculdade. E da faculdade. Então, assim, é um diploma. É importante? Claro que é suor, né? Tinha muita teoria ali. Então, cara, eu fui pro mercado. Eu fui procurar crescimento. Eu fui procurar. Eu fui buscar o que eu queria de objetivo. O que eu quero ser? Eu quero ser um gestor. Então eu vou ser. Mas é amanhã? Não, não é amanhã. Ninguém vai me contratar como como um diretor de negócios numa empresa. Não vai, eu não tenho essa know-how. O que eu preciso fazer? Construir isso. Uhum. Então depois que eu formei, eu fiquei 10 anos numa empresa, fui para uma multinacional onde agregou bastante para mim. Porque eu sabia que eu direcionava meus currículos para as empresas que eu gostava, que eu via que poderia me agregar, para eu poder crescer, né? Nunca entrei na empresa, mas aquela empresa pode me agregar. E eu sempre quebrava objeção. Eu nunca me contentei com. Ah, não deu certo. Nunca me contentei com isso. Eu sempre corria atrás. Sempre eu dava um jeito de ter uma solução para aquilo ali. Eu nunca. Ah, eu vou. Ah, passou, tô cansado. Não, não vou largar isso pra lá. Não. Eu não vou cansar, não.
Pra mim, não existe. Pra mim, só não tem jeito pra morte, né? O resto se tem um jeito. O Valentim, até abrindo parênteses aqui, o Valentim ele é bem desenrolado. Eu não conheço o Valentim, eu conheci ele pelo LinkedIn, a gente tá se falando, vendo a primeira vez hoje. É. Eu passei pra ele aqui o endereço do nosso podcast, tá? Dando um exemplo aqui. Nosso podcast fica no prédio. Então, só passei o endereço, mas não falei qual bloco, qual local, qual andar, não falei nada pra ele. Aí eu cheguei aqui e liguei pra ele, Valentim, você tá onde? Falei, cara, já tô aqui no podcast já. Falei, mas... Tá, eu também tô aqui na portaria. Não, já tô aqui no estúdio já. Falei, cara, como você já chegou aí, cara? Assim, É bem desenrolado, né? Eu sou bem desenrolado, eu acho que é um perfil meu. É igual eu te falei, eu não aceito, cara. Tem que ter um jeito. Eu cheguei aqui falando, onde é que é o negócio? Eu vou mudar meu jeito. Eu não tenho que depender, por exemplo, de você pra poder achar o local. Né? Eu já cheguei, já fui construindo isso, entende? Já fui Aham. construindo. Eu até ficou surpreso mesmo. Falei, caramba. Uai, você já chegou aí? Eu falei, já tô aqui no estúdio já. Então eu sempre fui assim. Porque 90% das pessoas, inclusive outros convidados, sempre façam isso, né? Qual andar que é? O que eu tenho que fazer? Eu posso parar o carro? Você sempre faz um tanto de perguntas. Você não chegou, já parou o carro no estacionamento, já subiu pro andar certinho. Cheguei aqui, tava tomando café já com o nosso diretor ali. Falei, Isso. caramba, que cara de enrolado. Assim, eu curti. Não, obrigado, assim. Eu não aceito, cara. Eu não acho que é... A gente não tem que abaixar a cabeça, cara. É uma história, assim, a gente tem que ser persistente, cara. É o processo. É o processo. Eu não tenho que ficar te ligando, eu tenho que dar meu jeito, né? É claro que é perfil, cada um tem seu jeito, cada um respeita todo mundo com a sua personalidade. Mas eu sempre fui esse cara. Formei, falei, vou correr atrás, cara, até eu conseguir. Eu vou correr atrás. Patinei, claro. Tomei porrada? Demais. Gestor me batendo, né? Muito. Tá errado. Mas eu levava pro coração? Não. Não, Não levava pro coração. Mas a hora que eu saía do serviço, dava vontade de dar um grito? Dava, óbvio, né? Ser humano, né? Dava vontade de sair correndo, vou sair dessa empresa, não. E assim, um dos meus gestores, cara, que mais me bateu foi o que eu mais cresci. Sério? Mas quando eu falo bateu no sentido De de direcionamento. direcionamento. Não que ele era grosso, não, ele tá errado, tal. Foi o que eu mais cresci, de posicionamento, de apresentação de reuniões gerenciais. Vamos explorar um pouco mais essa parte aqui, tá? Até te falando do perfil meu, tá? O perfil do Edson, sim. Eu sou bem parecido com você, nesse sentido. Eu sou muito independente. Todos os meus gestores falavam isso, sou muito independente. Até uma coisa que todos os meus gestores falavam, vou ver se você é assim também. O pessoal fala também que eu sou muito cabeça dura. Fala isso comigo também. Caramba, velho, é um perfil muito, muito similar. Cara que é muito independente, ele é muito cabeça dura também, porque faz as coisas por si próprio, né? Não precisa de pedir permissão pra ninguém. Ele prefere pedir desculpa do que pedir permissão. Eu prefiro frear o cara do que ficar empurrando ele. Isso aí. Meu gestor falava isso comigo, Valentim, calma. Mas ele falava um ponto positivo, porque eu prefiro te frear. Toca o pau. Exato. Desculpa o termo, a verdade é essa, toco. E eu ia, cara, eu ia mesmo, eu ia até o fim. Exatamente. E o cara tem esse perfil, que nem o nosso, assim, que nem você tá falando agora, assemelha muito comigo. A gente anda muito na linha tênue ali, né, cara? Do que é certo e do que é errado. Às vezes a gente extrapola um pouco, a gente passa do ponto. É que você falou do cara tem que frear você. E se você gosta de ter esse perfil que te agrada de trabalhar, você tem que estar preparado a receber feedbacks muitas das vezes duros, né? Sim. Porque quando você pisa fora da faixa, o gestor vai levantar a mão. Pô, você tá pisando em campo minado aí, cara. Não pode calma, pisar. assim, é interessante, mas o amadurecimento leva a isso, Sim. né? E esse amadurecimento, com o tempo, você vai vendo que não é o caminho, mas é o perfil. Faz é um parte perfil, do jogo. faz parte do jogo. E é importante o cara na equipe. Agora me fala desse gestor, então, que ele foi dando esses direcionamentos e foi crescendo como profissional. Você trabalhava num cargo mais baixo, num cargo mais alto? Como que Eu era meio, tipo assim, esse gestor, eu era um braço direito, eu era o direito, um outro companheiro era o braço esquerdo dele. Uhum. Esse cara foi incrível, assim, né, se um dia ele assistiu o podcast... Pode falar o nome dele aí, pô. Eu falo bastante pro pessoal que me deram ele direção. chama Rômulo. Então, assim, é um cara que ele me direcionava, a gente discutia processo, discutia tudo, e articulava, e ele era tipo nós, cara. Ele era um cara que trem, e aquilo me direcionava. Por exemplo, dava reunião mensal que a gente apresentava. Aí eu apresentava a reunião, acabava, ele falava, ó, não foi bom não. Vem cá. E me direcionava. E aquilo ali, pra mim, eu pegava aquilo como aprendizado pra mim. Então fez muito parte da minha evolução. Muita parte da minha evolução. E desde então, dali, minha carreira foi só alavancando.
né? Depois eu fui para outras empresas e eu consegui agregar cada vez mais meu modo de se posicionar, meu modo de comunicar. Porque a comunicação hoje interna, ela é muito... Desculpa. Ela é muito falha dentro de uma empresa hoje. A comunicação hoje dentro de uma empresa é horrível. Uhum. Poucas pessoas falam para mim hoje, na minha rede de network, que a comunicação flui de forma natural. É horrível. E isso é um desafio tremendo para todo mundo, né? Em todas as Em empresas. todas as Em empresas. todas as áreas, todos os negócios. Comunicação é um dos principais problemas que existem. Exatamente. Porque você fala uma coisa, mas aí que tem o papel da gestão, né? Você fala muito de manutenção, você vai direcionar o cara para fazer uma determinada rotina, que é importante. Dependendo da maneira como você direcionar ele, ele não vai fazer certo. Aí você vai ter que ir lá fazer. Aí tá errado. Então você tem que direcionar ele da forma certa, de acordo com o perfil dele. Então, você fala, não. Você pode perceber que quando tem alguma demanda específica, você já lê, ó, fulano de tal vai me ajudar nisso. É. Não é? Sim. Ó, fulano de tal vai me ajudar naquilo. Você sabe a pessoa que vai te ajudar. E todo mundo é importante na equipe, só pra ressaltar. Todo mundo. E assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não foco na pessoa. Quando eu vou questionar um profissional, eu não questiono ele. Eu questiono o processo dele. Porque eu sou mais duro com o processo, não com ele. Pra ele não ficar chateado comigo. Entendeu? É duro com o processo e doce com as pessoas. Exatamente. Né? Você fala muito isso. Isso, porque ele é importante pra mim. Ou ela, né? Então, assim, eu foco nisso. O procedimento, ele tem que evoluir de forma natural. O processo, você tem que... Quando se cria um processo, eu tive a oportunidade de implantar vários processos, inclusive até na parte de manutenção também. Já peguei, né, do zero. E aí, como é que faz? Eu, Valentim, vou ter que criar um procedimento para isso, dentro de uma parte de manutenção. O que eu vou fazer? Eu não sei, né? Aí eu vou procurar a entender a dor daquele profissional. Então, não é que eu vou criar o processo e vou entregar ele um papel e falar assim, toma aí, faz. Não, tá errado. Eu vou criar, vou acompanhar, vou planejar, vou entregar isso em 90 dias. Intenso. É intenso. Não é, né, ué, toma aqui, toma o processo aqui, toma e faz. Não, eu tô com você. Intenso, intenso mesmo. Depois que eu senti que você tá tocando sozinho, eu entreguei o processo. Então isso, cara, é fantástico. Mas é intenso. É intenso, porque aí a pessoa que tá com você, ela vai se sentir tanto valorizada, com um valor tão importante, que ela fala, não, ele tá comigo. E tô mesmo. O gestor tem que estar com o cara. E tem que ser o escudo da equipe. E isso é importante, cara. Isso é legal. Essa parte que eu citei pra você aí, né? De você criar, acompanhar, realizar junto com a pessoa, né? Você que quer ser gestor, às vezes as pessoas, né? Você pode até me complementar. Não. A gestão hoje não é status, cara. Não é. A gente quer chegar nesse patamar, mas quando a gente chega, a gente fala, porra, que responsabilidade, né? Não. Mas o gestor ele tem que pôr a mão na massa. O gestor, se tá faltando um profissional que passou mal, você vai lá e põe a mão na massa. Fala, eu vou fazer. Entendeu? Eu tô com você, tô com o time, tô com a equipe. Isso é importante. Então, a minha carreira num todo é igual você pontuou. Eu sempre insistindo. Esse caso que você trouxe aí, cara, é super interessante, tá? Eu falo muito isso. É um PDCA constante. É um PDCA constante. Eu uso PDCA na minha vida pessoal. O que seria um PDCA constante? PDCA é planejamento, checar, tá, já você muda. É o só que você vai lá e tá sempre checando, sempre planejando, sempre ajustando a rota, sempre executando. Então, é o PDCA constante, ele nunca para de girar. E, cara, eu, de forma inconsciente, quando você tava falando assim, falei, poxa, eu faço isso, bicho, mas de forma inconsciente, eu não sabia. Você falou agora aí que eu tive esse insight. Uma das formas minhas de fazer gestão, por exemplo, se eu assumir um time novo hoje, se eu assumir uma área nova hoje, eu sempre trabalhei dessa forma. Eu desço lá na ponta. Eu vou lá na ponta com o cara, ombro a ombro com ele, e eu vou entendendo as dores daquela área, vou orientando o cara naquele sentido e vou executando junto com ele naquele momento. E de forma intensa mesmo, né? Trabalho pro cara sentir que a frequência aqui mudou, cara. Eu tenho que acompanhar esse cara, senão eu vou ficar pra trás. Pro cara entrar num outro nível de frequência. E conforme as coisas foram andando, eu vou saindo. Então uma coisa que eu fazia antes, eu já falava, cara, vai lá e faz agora lá pra você ver como é que é. Aí eu vou saindo, até que chega um ponto que você sai totalmente do processo. Eu sempre trabalhei assim, em todas as empresas que eu fiz gestão, só que eu nunca cheguei a sair 100% do processo. Porque, cara,
esse tipo de trabalho traz tanto resultado que no meio do caminho você é promovido, você recebe uma outra equipe, o pessoal, pô, o Wes tá entregando pra caramba, o time do Wes entrega pra caramba, vamos dar demanda pra ele. Sim. Você tá sempre absorvendo coisas de outras áreas que não estão entregando, entendeu? E sempre foi assim. Na empresa que eu tô hoje, eu cheguei vamos dizer assim, a curtir esse momento de realmente sair do processo quase que em sua totalidade. É porque é um processo que a gente criou há 2 anos, vai fazer 2 anos e meio, que a gente está nessa pegada. E como ainda acabei sendo promovido, absorvendo novas áreas, novas regiões, mas tem uma região específica, que é de uma menina lá que trabalha comigo, uma menina super profissional, que ela tá comigo desde o início. Então a área dela a gente estruturou ombro a ombro junto e hoje ela toca 100% sozinha. Então hoje a área dela, chega a demanda pra mim, eu já toco pra ela, ela já toca 100% sozinha, porque eu consegui curtir esse momento dele. Existe um par dela também que eu já tô quase nesse processo, quase saindo em sua totalidade. Existe um terceiro par que eu tô nesse início ainda de estruturar, ainda tô muito presente nele, porque eu absorvi essa área nova em março, então tem 2, 3 meses, tá? E, cara, é muito legal isso, bicho. Então, você usa isso pra estruturar processo. Eu uso isso pra fazer gestão e eu nem sabia. O PDCA ele é incrível, você pode utilizar ele pra tudo da sua vida. Pra tudo. Né? Hoje eu tô na empresa que eu tô hoje, eu até agradeço, né, o CEO lá hoje, né? Ele é uma pessoa que pra mim, do mesmo jeito que a gente é gestor, a gente tem gestor também, né? É bom Sim. ressaltar isso. Do mesmo jeito que a gente quer orientar uma pessoa, o nosso gestor também nos orienta, que o cara que já tá um nível bem acima. E ele, né, ele é incrível, né? Onde é que eu tô hoje? É um cara que, assim, ele sabe do meu potencial, mas ele é um cara que vai ajustando. É incrível ele, né? Sabe apertar os parafusos, né? Abração, Nando. Sabe apertar os parafusos. Né? Ele é um cara sensacional. Então, assim, é um cara que falou, é isso, Valentim, vamos lá, vamos tocar, ponto. E aí, deixa comigo, né? E intenso e tal. É um cara que me deu essa oportunidade, né? E assim, cara, é incrível. É incrível. Eu tô falando tudo isso que é importante pra mim falar, eu acho que é válido pra quem, quando você recebe uma promoção de um gestor, você fica eternamente grato a ele, Sim. né? E isso aconteceu comigo, né? Eu sou eternamente grato a ele. É óbvio que a gente também sempre tem que buscar a melhoria, mas o PDCA, no contexto geral, eu uso ele sempre. E é natural. Você não tem que desenhar Já faz parte da sua rotina. da né? rotina. Você não tem que desenhar um gráfico, igual todo mundo fala, né? Ah, vou fazer um PDCA. O que é isso? PDCA, quando você estabelece aí na sua cabeça, você faz ele naturalmente. Então, isso é um bom ponto que você tá trazendo, tá? Quando a gente falou aqui de fazer o PDCA constante, não é que você vai desenhar, eu vou fazer isso com cada, depois eu vou fazer isso, fazer. Não, é algo natural, entendeu? Você já faz parte da sua rotina. Você Sim. vai lá, vai pegar um problema específico, vai planejar com o cara a melhor maneira de fazer aquilo, você vai executar junto com ele para ver se faz sentido aquilo que você planejou, você vai ajustar as coisas que ficou fora do processo daquele planejamento inicial seu, você vai checar com ele se faz sentido ou não, depois você vai lá e replaneja de novo, Isso. chega de novo. Você vai fazendo sempre esse processo de forma natural, sem desenhar, sem fazer gráfico, sem nada. É uma forma de trabalho seu. Da mesma Sim. forma que você acorda de manhã, pô, qual a primeira coisa que eu vou fazer? É uma rotina que você Sim. faz de forma automática, né? Exatamente, é o processo. É o É, processo, exatamente. Eu vou acordar de manhã, vou correr, depois eu vou chegar, vou tomar banho, vou me arrumar, vou pro trabalho. É isso aí. Cara, assunto super interessante. Eu queria pegar esse gancho, cara, continuar nessa esfera que a gente acabou de entrar aqui. Para um cara que tá no chão de fábrica, tá? Ele vai virar gestor amanhã, por exemplo. Ele acabou de passar numa entrevista para virar gestor, vai ser supervisor de alguém, vai ser coordenador de alguém, vai ser gerente de alguém, e tá num cargo mais baixo, vai crescer, enfim, vai trocar de emprego, vai trocar de empresa, vai trocar de ambiente. Qual que seria ali você que implementa processo do zero, você que pega algo que não existe e cria? Qual que seria ali os primeiros passos, ali os primeiros 3 meses do cara? O que você acha qual que seria o foco do cara, pensando muito nesses 90 dias, o cara deveria ter para ele conseguir mostrar resultados, implementar processo, implementar uma nova cultura, uma nova visão voltado não só para a área de manutenção, mas na área de gestão como um todo, assim, como que você deveria, qual dica que você daria pro cara que tá nesse Olha, patamar? primeiramente, se for uma empresa nova, se ele estiver indo para uma empresa nova, para um cargo novo de gestão, de coordenação, é tentar entender primeiramente o time, né, ver com quem está com ele, quem não está, e tentar entender a maior dor do setor.
né? Tentar entender qual que é o maior problema, para ele gerar o primeiro resultado e gerar valor, né? Dentro dessa área técnica. Resultado rápido, né? Eu Exatamente. falo muito isso, cara. Quando você chegou num lugar novo, primeira coisa, tem que pegar algo que dá resultado É rápido. rápido. Então vai lá ver a dor. Tem que identificar. Você tem que dar um jeito, cara. Dá um jeito. Você tá com um time, vai ver onde é que é a dor e ali você vai gerar valor. Todo mundo gosta, toda empresa gosta que gera valor para ela. É o primeiro caminho. O cara gera valor. O cara pensa fora da caixa. Ele não é só mais um que vai vir aqui e fazer a rotina continuar do jeito que tá, não. Ele mudou um processo. Então, se ele entendeu a dor de um determinado processo, ele como gestor novo, não, aquela dor ali, eu vou estancar aquilo ali. Gerou valor, não é verdade? Sim. Ele não deixou pra lá. Ele gerou valor e pro chefe dele, né, pro gerente dele, pro cara pensante. É isso que o gestor quer, o cara que pensa, o cara que pensa fora da caixa, entendeu? Então, o que ele pode fazer nesse primeiro momento é gerar valor. Como é que você gera valor? A pergunta é muito incrível, né? O que é gerar valor, né? Todo mundo se pergunta, gerar É valor. abstrato, né? Vai agregar. Não é palpável. Não é palpável, vai agregar valor. O que é isso, cara? O que é agregar valor? O que é gerar valor? Cara, é você ser uma pessoa que é referência. Por exemplo, nossa, deu um problema, fulano de tal vai ter uma solução para isso aí. É gerar valor. É um cara que é fundamental dentro da empresa. Sim. Entendeu? E se o cara já tá na empresa, é um pouco mais tranquilo porque ele já sabe dos problemas. Ele não tinha autonomia antes para resolver. Agora ele tem. Aí é só ele tocar o barco. E vai gerar valor de novo. Nossa, fulano foi promovido, você viu o trabalhão que fez? Não, aquele problema da manutenção que a gente tava tendo lá na máquina. O cara resolveu. O cara resolveu. Não deu problema mais. Porque uma coisa é você resolver no meio do caminho. Aí você vai ficar enxugando gelo. Outra coisa é você ir lá dentro da máquina, enfiar debaixo dela, olhar pra ela assim, tem alguma coisa errada aqui, olhar. Vai gastar um dia, 2 dias, 3 dias, não importa. Vai sábado, domingo, não importa. Você tem que ter o seu foco. Não é isso aqui que é o problema. É isso aqui que é o problema. Você vai lá e vai resolver. Gerou valor. É um cara que gera valor. Né? Tem um cara da sua equipe que talvez é um cara que gera valor, que você fala com ele fulano de tal resolve. Então, o cara que é para assumir uma gestão, a primeira coisa é um resultado rápido, entender a maior dor do setor dele e gerar uma entrega. Entendeu? Como é que ele gera uma entrega? Ele vai ter que ter uma resolução para isso. E detalhe, não é ele que tem que falar que resolveu, não. O time É o resolveu. time que tem que falar. Ó, fulano de tal resolveu. Não é ele que tem que falar pro resto das pessoas. E não é ele que tem que se auto-elogiar. Ah, eu resolvi, não. Fulano que tá com ele que vai falar. Ó, você viu? Ele assumiu a gestão ontem. Tem 30 dias que ele assumiu a gestão. Nossa, isso aqui melhorou. Isso vai fluindo. Isso é o papel. Entendeu? Aí gera valor. Seus resultados falam por si mesmo, né? Isso. E muitas das vezes você não tem essa visão, tá? Até dando um exemplo prático aqui, eu fui procurado pelo LinkedIn umas 2 semanas atrás por uma empresa e o cara falou comigo que tava com o meu número há mais de 1 ano e meio, cara. Desde o ano passado. Então nós estamos na metade, meio ano, desde o ano passado o cara tá com o meu número. E tipo, as minhas entregas, os meus resultados chegou para um diretor de uma outra empresa que eu não fazia nem ideia, não conhecia o cara nem nada. Então, os seus resultados falam por si só, né? Isso aí. Então, é muito interessante isso. Então, a sua dica para o cara que está virando gestor hoje é entregue um resultado palpável, estanque uma dor rápido, entregue um Isso. resultado palpável de maneira rápida. E gerando valor. Esse é o primeiro dos 90 dias. E para ele pegar esses 90 dias que gerou, pô, esse cara é diferente. E para ele continuar com isso ao longo daquela trajetória dele da empresa, daqui 1 ano, daqui 2 anos, o que você acha que ele deveria fazer? É estruturar um processo robusto, novo? Como que você faria isso nesse Ele sentido? é criar um procedimento para isso. Né? Isso é importante. Ele resolveu o problema, conseguiu gerar valor, é criar um processo para isso. Porque o processo não é dele, é da empresa. Sim. O procedimento é da empresa. Então, se amanhã ele não tá lá, não tem problema ele não tá lá. É um procedimento que ele criou. Tá desenhado, criado, legal, né? publicado, é isso aí. Criou, fez, deu um problema. Vamos seguir o procedimento? Simples assim. O procedimento é o quê? Checar situações e situações dentro daquele cenário, né? Que você vai checar e vai resolver o problema de forma rápida, eficiente, vai economizar, não vai gastar dinheiro e tudo mais. Criou, gerou valor, criou processo intenso, entregou. É processo. O time vai seguir aquele processo. Então, a partir do momento que ele criar esse procedimento, vai ser natural. É claro que no meio do caminho pode acontecer alguns problemas, mas ele, como gestor, ele põe no trilho de novo e vai.
Você está falando de algo bem interessante, criar processo, criar formas de trabalho. Como que eu faço isso na prática? Assim, claro que a gente, para falar sobre isso, é o seu trabalho hoje, né? Então, talvez você estudou 5 anos, 10 anos para poder saber a resposta dessa pergunta, mas algo que a gente consiga falar, sei lá, em 10, 15 minutos pro pessoal. Como que eu crio um procedimento novo, assim, cara, do zero para a empresa que eu cheguei hoje, aquela área não tem nada, é tudo desestruturado, tudo apagando incêndio. Como que eu pego aquilo ali e coloco dentro de uma esteira para ela ficar girando de forma automática, cara? Cara, é muito complicado, né? Porque depende muito de empresas para empresas, né? Eu gosto de falar que quando você chega numa empresa para você criar um processo, a primeira coisa que você tem que fazer como gestor, você tem que colocar a sua equipe no trilho, né? Tentar entender o que cada um faz. Quais são as habilidades e as fraquezas de cada um, né? Exatamente. Porque é o seguinte, quando uma empresa não tem processo, às vezes nem o funcionário sabe o que ele faz. Sim. Você chega para ele e fala, o que você faz? Ele, eu faço isso, isso e isso. Responde e-mail, responde WhatsApp. Primeira coisa é criar procedimentos, criar funções para os seus funcionários. Por exemplo, fulano, você vai fazer isso, isso e isso. Beltrano, faz sentido para você? Tá um pouco dentro do que você já faz? Depois que você que determinou as funções de cada um, porque você precisa determinar as funções para o processo acontecer. Depois que você cria esse escopo, esse organograma, né? Funcionograma, aí você consegue colocar implantando os processos. Então, por exemplo, você chegou num setor de manutenção como gestor. Uma empresa, vamos pôr uma empresa de pequeno porte, médio porte, que não existe processo. Não tem 5S, não tem nada que tem. Você chega, você fica até doido com aquele negócio. Aí você já sabe o que você tem que fazer para resolver, mas você não pode simplesmente enfiar a goela abaixo. Você chega para as equipes e fala, o que você faz? É isso, isso, isso. Tá. O que você faz? É isso, isso, isso. E vai notando. Depois que você conseguiu entender o que cada um faz, aí você vai criar um processo do seu know-how que você já trouxe até aqui e vai implantar. Então, se o cara que é mecânico de diesel, por exemplo, né? Ele tem um processo a seguir para ele fazer um motor, né? Uhum. Ele tem que tem que ter alguma coisa para ele fazer, para descobrir um vazamento, descobrir alguma coisa. Só que quando ele na empresa pequena, ele faz isso, mas ele também vai lá, chegou a roda ali, fulano, vai lá apertar aquela roda lá que o bicho tá pegando. Não. Peraí. O seu trabalho é mexer na parte mecânica. Aí você já cria o processo. Quem que vai então criar a parte da roda? Não, a gente vai determinar uma outra pessoa, um borracheiro, uma coisa assim. Tô falando em modo genérico, Sim. né? Você criou um processo. Porque o cara, ele foca no que ele tem que fazer. Ele não é um pato, né? Que não nada, não voa, não faz nada direito. Porque, né? Quando o cara faz multifunções, ele é um pato. Ele faz nada direito. Então, quando você consegue direcionar um profissional para isso, você consegue criar procedimento depois. Porque se você criar procedimento antes de saber o que sua equipe faz, você vai dar um tiro no pé. Ah, mas aí eu vou trocar a equipe toda. Mas você não chega numa empresa e troca. Não existe isso, é besteira. Então é entender cada função de cada um. Eu faço isso, eu faço aquilo e vai. E depois você vai criando procedimentos para cada um. É igual um técnico de futebol, né? Isso. Aí ele chega num time, ele tem lá 22 jogadores à disposição dele. Aí ele pega, entende quais são as peças que ele tem ali e baseado nas peças que ele tem, ele monta o esquema pro time dele jogar. Isso aí. Ele não chega com um esquema e fala assim, cara, tem 22 jogadores, manda todo mundo embora porque nenhum dos 22 se adapta ao meu esquema. Traz outras pessoas. Não tem como fazer não isso. Não existe isso. Até porque é muito caro. Ele tem um esqueleto na cabeça dele, ele tem isso. Um momento ideal na cabeça dele, e dentro daquele momento ideal ele adapta para as pessoas que estão disponíveis ali naquele momento. Exatamente. Né? Entender o valor de cada um. Né? É ser humano que tá ali, cara. O cara tem 25 anos de empresa, você chegou ontem. Aí você vai chegar para ele, vai perguntar para ele. Toda empresa tem um cara que faz tudo, né? Sim. Aí você cria um procedimento para ele. Falando, agora você vai fazer isso, tá? Seu papel é muito importante. Mas agora você vai fazer só essa rotina pra mim, porque eu vejo... Mas eu quero que você continue lá também, tá? Isso é muito importante pra mim. Eu preciso de você, mas a gente tá criando uns procedimentos. E fazer reuniões mensais com a equipe o tempo todo, e tentar entender o que tá acontecendo. Tá presente, né? Tá presente, cara. É isso mesmo, é presente mesmo. Deu um problema numa determinada ferramenta, cara, entra debaixo do caminhão, da máquina, vai lá, põe a mão na massa. Né? É isso que funciona. Isso gera um valor um tanto que não é só ficar sentado na mesa, né? Faz lá pra mim. Não, a questão não é essa. Às vezes a pessoa não sabe fazer, cara, e ela tá com medo de falar que não sabe.
E você já percebeu que ela não sabe fazer. Sim. Você vai com ela, vem cá, deixa eu te ensinar. Vou te ensinar, não tem problema nenhum, não. E deixar bem claro, não saber não é um problema. Porque técnica você ensina a pessoa a fazer. Agora, comportamento já é mais diferente, né? Então, o início de tudo, você já tem um esqueleto na cabeça e pontuou muito bem isso. É entender o que cada um faz, e dentro do que cada um faz, na sua cabeça você já vai criando os processos. E é um trabalho árduo, é anos, tá? Dependendo da empresa. Até o cara entender que aquilo é valor pra ele, porque a pessoa, ela entende que trabalhar muito é trabalhar muito, né? É ficar o dia inteiro trabalhando, rodando, e não é, né? Quando você faz um procedimento, é pra melhorar a vida dela. Sim. Pra ela ter vida mais tranquila no trabalho, não é? Porque às vezes a pessoa chega às 6 horas da manhã e vai embora às 6 horas da tarde, o dia inteiro, o pau quebrando. Ela tá esgotada. Então você, como gestor, você tem que ter a função de deixar ela mais tranquila. Isso não vai mandar ela embora, claro que não. Isso vai deixar ela mais tranquila. O processo vai ajudar ela a ficar mais tranquila. Então, quando você. É igual um manual. Você segue um manual, você tem um script ali, você vai seguir aquilo ali de forma tranquila. E aquilo você está resguardado de toda forma. Né? Principalmente essa parte de manutenção, que é muito. Dependendo do equipamento que você mexe, é muito sério, né? É muito sério, você não pode brincar com isso. Então, a partir do momento que você segue um script, um procedimento, a coisa flui normalzinho. Tranquilo, tranquilo. O cara fica até feliz. Falei, não, tu tem mais tranquilo, senhor? Vai falar com você assim ainda. Ah, mas não vai mandar embora, não. Não, não é isso. Não tem nada disso de mandar embora. O negócio é você criar procedimentos de forma que seja sustentável, mas o mais importante é você fazer sua equipe enxergar valor nisso. Isso aí. Até dando um exemplo prático aqui, que quando a gente fala de criar processos, criar procedimentos para poder facilitar o dia a dia operacional, não necessariamente isso tem que vir só do gestor, né? Não. Principalmente para quem está na área técnica aqui, quem está lá no chão de fábrica. Muitas das vezes você consegue criar um processo dentro da empresa que vai ser implementado pela empresa, que vai ajudar sua rotina, a rotina dos seus pares, e que você não necessariamente precisa ser um gestor para poder fazer isso. Então, dando um exemplo prático, eu era técnico, né? Já falei que várias vezes, comecei trocando lâmpada, arrumando equipamento, técnico de manutenção, mão na massa, e teve um momento na fábrica que eu trabalhava, que lá tinha 3 turnos, né? Então eu era técnico de um turno e tinha técnicos dos outros turnos também. E lá tinha as paradas de linha. Então os equipamentos paravam, dava lucro cessante, aí tinha que arrumar a máquina, aquela pressão toda. Aí, através de análise de números, o pessoal começou a analisar o seguinte, cara, os técnicos do turno X arrumam as máquinas com tempo médio de X minutos, X horas. E os técnicos do turno outro turno demoram mais, ou são mais rápidos, enfim. Então a gente viu que existia uma discrepância de conhecimento dos maquinários, de procedimentos, de execução muito grande entre os turnos. Então, isso a gestão mostrava, sempre mostrou. Porque qual que era a ideia da gestão? Era gerar uma gamificação, né? Tipo, uma espírito de competitividade. Pô, Gestão de conflito é complicado. o turno A, o turno B, pô, tô parando linha menos que você. A ideia deles era essa. E eu tive a sacada, cara. Isso aí de forma intuitiva, tá? Não foi que eu estudei, não. Foi, cara, se existe essa discrepância, por que a gente não, quando o cara arrumar o equipamento, ele descreve o passo a passo que ele fez para poder chegar naquela análise e deixa meio que pregado no equipamento, o cara do outro turno for lá ver, ele segue aquele mesmo passo a passo e a gente vai conseguir fazer isso. Porque é a empresa toda, cara. Exatamente. Não importa se é o turno A, B ou C, o resultado é o mesmo. Aí eu desenvolvi lá um procedimento que chamava Procedimento Rápido de Manutenção. Era PRM. O nome foi o que dei. PRM, Procedimento Rápido de Manutenção. Que era o quê? Eu sou técnico, eu cheguei e tive um problema na máquina X. Aí eu cheguei lá, fiz toda a análise. Primeiro eu fiz isso, fiz aquilo, testei isso, testei aquilo. Aí arrumei a máquina. Aí eu ia lá, pegava a minha OS, quando dava um tempo, eu ia no computador e escrevia passo a passo. Passo 1, testar tal coisa, testar tal coisa, testar tal coisa. Faz um procedimento de uma página para aquele problema. E eu comecei a vender isso para os meus gestores e eles gostaram, cara. Então, aí
claro, vem mais responsabilidade. Então eles começaram, cara, todo parada de linha que desce, que eles arrumassem lá, eles escreviam em algum lugar qual passo a passo que eles seguiram, passavam pro Edson, essa lá estruturava, a gente começou a criar vários PRMs. Claro, são inúmeros ativos, inúmeros processos, inúmeras falhas. Então a gente começou a fazer isso pelo menos com os equipamentos mais críticos a gente chama de curva A, né? Que se não pode parar de maneira nenhuma aqueles equipamentos, senão para todo o processo produtivo. A gente começou a fazer esses procedimentos para isso. E eu era um técnico, cara. Eu não era o gestor, não era nada. Então, de uma certa forma, eu ganhei uma notoriedade dentro daquela empresa durante aquele período por conta disso. E você, como técnico de manutenção, talvez saiba fazer o seu dia a dia melhor do que os seus pares fazem hoje. Não porque você é melhor, não porque você é mais esperto, simplesmente que você já vivenciou aquilo ali e os caras ainda não tiveram aquela oportunidade, entendeu? Exatamente. Então talvez você possa ajudar a sua empresa mesmo estando em níveis mais baixos aí na escala de hierarquia. Exatamente. A pessoa que tá no operacional ela entende muito mais. Isso aí é inconsistente. Não tem como você discutir, né? E ela talvez fica descontraída. Eu não vou falar, não. Uma coisa simples. E o que você criou foi um processo que funcionou e que deu certo. E é o procedimento hoje. Tenho certeza. Então, você que é da área, né, mais de chão, que quer crescer, não fica com vergonha. Vai lá, viaja. É claro que, né, vamos tentar pôr o pé no chão, mas, cara, pensa bastante. Viaja. Pô, será que aquilo vai dar certo? Troca ideia. Porque pode ser que dê. Você pode ver que as grandes ideias, ó, pra você ver o que virou hoje. Às vezes a gente não dá valor na nossa ideia, que é o que você pontuou bem. Uma coisa simples, anotar. No Word. Isso gera valor. Gera. Muito valor. Porque a pessoa que tá chegando à noite vai ver, olha, vai ver aquela situação ali. E às vezes a gente tem as ideias, a gente não quer mostrar pra frente por vergonha. Não tenha vergonha. Não existe isso. Se rir de você, beleza. Mas alguém vai acreditar na sua ideia. Porque tem mais pra gente pra rir do que pra te ajudar. Mas se rir, beleza, você tentou. Mas não desiste, não. Exatamente. Continua. Deixa rir pra lá. Porque daqui 2 anos, 3 anos que você fala, não, realmente, eu fui persistente. Cara, seja intenso. A palavra certa é intensidade. Depois que você é intenso, entrega, acabou. Depois o negócio fica suave, né? Vamos sofrer agora pra depois ficar tranquilo. Perfeito. É isso mesmo. E não necessariamente aquele ideia sua vai ser acatada pela empresa. Sim. E o que você falou, se não for acatada, continue. Deixa aquilo ali numa gavetinha, vamos para a próxima ideia. Não foi? Deixa na gavetinha, vamos para a próxima ideia. Amanhã vai dar aquele problema, você, eu tenho a solução. Você tira dessa gavetinha e apresenta pro time. Ou a gestão muda, você tira essa gavetinha e mostra pro time. Só não deixe de fazer, cara, porque isso daqui não é para você melhorar a empresa, para você melhorar. Cara, na prática isso vai acontecer, mas no frigir dos ovos, aquilo ali você tá melhorando o seu tipo de profissionalismo. Isso, você falou tudo, você tá melhorando pra você. Exatamente. Amanhã você vai para outra empresa e vai conseguir agregar valor porque você começou a pensar fora da caixa desde a base, né? Isso, agregar valor é a palavra que acho que é a palavra-chave hoje. Exatamente. É palavra difícil, não é nada palpável não, mas agregar valor. É isso. Aí o céu é o limite, cara. E igual você falou muito bem aí, né? A pessoa às vezes tem essa dificuldade. E aí muito gestor vai fazer, muitos não, enfim. Mas a ideia sempre é ter um momento certo pra tudo também, né? Você tem que ter uma carta na manga pra tudo. Na hora que deu problema, você eu tenho uma sugestão de melhoria. Entendeu? Olha, eu sugiro que isso fique assim. O que você acha? É diferente, né? É legal, né? A pessoa, seu gestor, não, legal, olha assim, não, boa ideia. Então, assim, é tudo uma questão de alinhamento mesmo. E é importante não ter vergonha. Não pode ter vergonha. Tem que falar mesmo. Fala. Porque às vezes o gestor tá com a cabeça tão cheia. Tão cheia. Você chega com uma ideia pro cara, o cara. Agora não. É mesmo. Né? Ah, não, é mesmo. Tava pensando nisso, não. Obrigado. Nó, que top. E show, cara. Não... E vai lembrar de você. Sempre vai lembrar de você. E é um cargo de muita responsabilidade. Então, é gostoso, mas é de muita responsabilidade. Então, é questão de foco mesmo. Tem até uma frase bem conhecida que o pessoal fala que a rotina come a estratégia no café da manhã, né, cara? E por que a gente fala essa frase? Quando você tá muito ali no operacional, né, apagando fogo, apagando incêndio, principalmente na área de manutenção, toda hora tem alguém ligando, a rádio tocando, algum problema acontecendo. Quando você tá muito ali no operacional, você não consegue parar e pensar nisso que a gente tá falando aqui.
pô, vou criar um procedimento, cara, eu não tô conseguindo nem almoçar, bicho. Eu tô fazendo 30 minutos de almoço porque eu tô almoçando aqui, o pessoal tá me chamando lá, eu tenho que voltar pra fábrica, ou o telefone tá tocando. Então, como que eu faço isso? Cara, da mesma forma que você tá no chão de fábrica, tá nessa situação, provavelmente seu gestor também tá. E isso, o que que acontece? Acaba a estratégia da área de manutenção como um todo não avançando. A sua área de manutenção fica só no operacional, só apagando incêndio, isso vai se perdurando, você vai caindo em descrédito com o seu time ali de clientes internos, principalmente com o time de operação. Então, pense fora da caixa nesse momento. Se naquele momento você está dentro da empresa, não tá conseguindo pensar fora da caixa, pô, pega um final de semana, pega algumas horas em casa, desenhe isso. Quando você chegar lá no fogo cruzado, você chegar com aquela situação pro seu gestor, ele também tá só no fogo cruzado. Mas quando você chegar com a situação para ele vai conseguir, poxa, é esse que a gente tava precisando. Exatamente. Eu não tava conseguindo pensar porque eu tava muito no operacional, entendeu? Então não espere só a solução vir de cima para baixo. Não. Leve não. a solução de baixo para cima também. Não existe bônus sem ônus. Se você quer um objetivo, você vai ter que Abrir mão trabalhar de pra alguma coisa. sábado, domingo. Normal. É natural isso. Ah, eu tô agarrado, não tenho nem hora de almoço direito. Não tô nem dormindo. Cara, paga o preço que vale a pena. Vem o resultado, vem. O processo vem. O processo, ele é bom em todos os setores da vida. Seja para academia, seja para trabalho. Você tá criando um processo, não tá? Você tá criando um processo de tudo que você faz na sua vida. Então você tá plantando uma coisa. Vou desenhar aquele problema que eu tive semana passada aqui na minha cabeça, tá? Não, tive essa solução. Pô, mas domingo? É, domingo. Sábado, feriado. Tá lá com sua família no churrasco. Você tá ali matutando. Aí a sua ideia pode te promover. Não naquela hora, mas as pessoas vão lembrar. Fulano de tal me ajudou. Isso é importantíssimo. E depois você vai pensar, poxa, é mesmo, valeu a pena ficar aquele domingo pensando, aquele sábado pensando, estudando, lendo. Hoje a gente tem rede social, a gente tem mecanismo que nos ajuda muito. Sim. É só querer, cara. É só você pegar e fazer, né? Desculpa. Eu falo assim, por exemplo, você tem sua área de manutenção, né? Assim, você não pode simplesmente trabalhar, você tem que estudar ela todo dia, cara. Você tem que acordar já pensando no que você vai fazer. É o desafio maior de quem quer assumir grandes responsabilidades, né? É isso aí. Né? Cara, muitos insights, muitas dicas. Acredito eu que você que está na área de manutenção, se conseguir absorver um pouco que a gente trouxe aqui hoje, vai conseguir estruturar melhor sua rotina, implementar coisas novas no seu trabalho, e isso vai te fazer ser visto como um profissional diferente, profissional que pode agregar valor. Agradeço muito ao Valentim pela disponibilidade de trazer esses insights aqui pra gente. Tem bastante know-how nesse sentido de processo, de estruturar algo do zero, estruturar algo novo, e geralmente a área de manutenção, por mais que a empresa tenha 50, 100 anos de existência, vai chegar lá, vai estar sempre uma oportunidade a ser estruturada. Então a área de manutenção é uma área muito rica em oportunidades de estruturação de processo. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, Valentim, por ter vindo aqui conosco. Acredito eu que tenha sido bastante efetivo e para o pessoal que está ouvindo a gente. Você queria deixar algum recado final para o time que está ouvindo a gente, para quem está no chão de fábrica, ainda querem crescer, para quem assumiu o cargo de gestão agora? Queria deixar algum recado final, ou até mesmo pessoal, para o pessoal? Pessoal, assim, eu gostaria de deixar para vocês que estão nesse momento de crescimento profissional de não deixar de ter foco e de não desistir no primeiro tombo que você tiver, porque não é fácil, né? Persista que vai dar certo. Não vai ser no resultado, nem na hora que você deseja, mas vai ser na hora que você menos espera, vai acontecer, né? Eu agradeço também pelo convite. Tô feliz de ter participado aqui do podcast com você. Eu acho que a ideia foi bem interessante, né? Nós conseguimos chegar num consenso muito legal aqui de oportunidades, assim. Mas você que tá nessa área, não desista nunca, que acho que a palavra é essa, né? Não desista. Cara, tudo tem um jeito, né? Não desista. Acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? E é isso, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá me vendo aí, né? Que vai assistir. E obrigado aí por essa oportunidade. Espero participar mais vezes. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Então, pessoal, fiquem com mais um episódio do podcast do Chão de Gestão e até a próxima. Abraço!